Materiais cerâmicos. Cerâmicas surgiram do primeiro exercício de engenharia de materiais do homem há mais de 9.000 anos. A palavra cerâmica se origina da palavra grega keramikos, material queimado. Uma das primeiras fabricações cerâmicas foi datada no período neolítico, onde já se faziam cesta de vime com barro. Com o passar do tempo, começaram a usar somente o barro. Logo em seguida, eles observaram que era possível endurecer o barro com calor. Sendo assim, surgiu a cerâmica e, alguns anos depois, a cerâmica vidrada. No século XVII, os chineses fabricavam a porcelana e no século XVIII surgiu a louça branca, na Inglaterra. A partir daí, com fornos especiais, começaram a produzir cerâmicas com formatos, rigidez e durabilidade melhores. Materiais cerâmicos, compostos químicos e soluções envolvendo elementos metálicos e não metálicos. Pedra artificial obtida pela moldagem, secagem e cozeduras de argilas ou de misturas contendo argilas. Argilas de cor de cozimento branca, caulins e argilas plásticas. Argilas refratárias, caulins, argilas refratárias e argilas altamente aluminosas. Argilas para produtos de grés. Argilas para materiais cerâmicos estruturais, amarelas ou vermelhas. Variedades de propriedades mecânicas e físicas permitem aplicações em campos distintos: tijolos, louças, refratários, materiais magnéticos, dispositivos eletrônicos, fibras, abrasivos, componentes aeroespaciais. A resistência mecânica aumenta quando o produto é aquecido em altas temperaturas. Reações termoquímicas, alta dureza, alta fragilidade, estrutura cristalina complexa, elevado ponto de fusão, bom isolante térmico e elétrico, matéria-prima de custo relativamente baixo. Materiais cerâmicos são substâncias inorgânicas, não metálicas, constituídas de elementos metálicos e não metálicos. Propriedades dos materiais cerâmicos variam em função de suas matérias cerâmicas. Usadas industrialmente, se divide em dois grupos: cerâmicas tradicionais e cerâmicas avançadas. Até a metade do século XX, os materiais cerâmicos envolviam apenas produtos tradicionais, como tijolos, azulejos, louças, vidros e refratários. Compreensão da natureza interna desses materiais, aliada a novos processos de fabricações e caracterização, permitiu a aplicação em indústrias avançadas, aeroespacial, de comunicação, eletrônica e médica. O processamento de cerâmica é feito pela compactação de pós ou partículas aquecidas a temperaturas apropriadas. Preparação do material. Matéria-prima deve ser de tamanho de partícula controlado. Moldagem. Pode ser feita a seco, a úmido ou plástica. Secagem. O produto conforme é submetido à secagem para eliminação de água e ligantes. Sintetização. Produto conformado é submetido a tratamento térmico para densificação. Cerâmica industrial. A indústria cerâmica é responsável pela fabricação de pisos, azulejos e revestimento de larga aplicação na construção civil, bem como pela fabricação de tijolos, lajes, telhas, entre outros. Ainda, o setor é denominado cerâmica tecnológica. É responsável pela fabricação de componentes de alta resistência ao calor e de grande resistência à compressão. Atualmente, a cerâmica é objeto de intensa pesquisa, tendo em vista o aproveitamento de várias das propriedades físicas e químicas de um grande número de materiais, principalmente a semicondutividade, supercondutividade e comportamento adiabático. As argilas são formadas por ações físicas e químicas que degradam e decompõem as rochas. Encontra-se uma grande variedade de tijolos de argila devido ao transporte e sedimentação dos fragmentos das rochas. Montemorillonita, pouco usada, muito absorvente, misturadas às caulinitas para corrigir a plasticidade. Micáceas, tijolos. Caulinita, mais puras, usadas para porcelana, refratários, cerâmica sanitária. As argilas são classificadas em infusíveis, refratárias e fusíveis. As fusíveis são praticamente caule impuro e após o cozimento têm cor branca translúcida. Em altas temperaturas, elas se tornam infusíveis e passam a ser usadas na fabricação de porcelana.
As infusíveis são bastante puras, não deformam a temperatura de 1500 graus Celsius e têm baixo coeficiente de condutividade térmica. Sendo assim, passam a ser usadas para revestimentos de fornos. As fusíveis são as mais importantes, deformam-se e vitrificam-se a temperaturas menores de 1200 graus Celsius. As figulinas, que têm cor cinza azulada, são fusíveis e são ótimas para tijolos e telhas. Os grês têm grande porcentagem de mica, cor cinza esverdeada e são empregados na fabricação de materiais sanitários comuns. As margas, argilas calcárias, são usadas na produção de cimento e barro. A argila ferruginosa, amarela esverdeada, para tijolos e telhas. Segundo a composição, as argilas podem ser classificadas em gordas, puras e magras impuras, conforme a maior ou menor quantidade de colóides. É considerado uma argila coloidal a argila cujas partículas são inferiores a 0,005 mm, com alta plasticidade quando úmidas. São muito plásticas e deformam durante o cozimento. As magras são pobres em materiais argilosos e são mais porosas e frágeis. Cerâmica tradicional. As principais matérias-primas são os feldspatos, particularmente os fosfatos, a sílica e a argila. Além desses três principais componentes, as cerâmicas podem apresentar aditivos para o incremento de seu processamento e de suas propriedades finais. Após submetida a uma secagem lenta, a sonda para retirar a maior parte da água, a peça moldada é submetida a altas temperaturas, que lhe atribuem rigidez e resistência mediante a fusão de certos componentes da massa. Fixando os esmaltes da superfície, a cerâmica pode ser uma atividade artística, em que são produzidos artefatos com valor estético, ou uma atividade industrial, através da qual são produzidos artefatos com valor utilitário. O resto é você. Cerâmica artística. Como possível exceção do fabrico de tijolos e telhas, geralmente utilizados na construção desde a antiguidade, na Mesopotâmia, desde muito cedo a produção cerâmica deu importância fundamental à estética, já que seu produto, na maioria das vezes, destinava-se a comércio. Talvez por essa razão. Os materiais cerâmicos, revestimentos cerâmicos ou azulejos. Os materiais cerâmicos de revestimento também são conhecidos como azulejos utilizados no revestimento de paredes, sobretudo exteriores, devido às suas características de impermeabilização e higiene. Os azulejos passaram a ser intensamente utilizados em banheiros e cozinhas. Esses revestimentos inicialmente se restringiam a regiões ao redor de pias e paredes, de chuveiro até uma altura de cerca de 1,5 m, após foram ampliados até o teto. A produção cerâmica, que sempre havia sido artesanal, adapta-se ao conceito de fabricação em série da Revolução Industrial. Surgem no início do século X os primeiros fornos contínuos, os fornos túneis com carrinhos. A industrialização leva a cerâmica a setores onde nunca havia entrado, das louças de mesa da elite para a higiene das louças sanitárias. A linha esmaltadeira, nos anos 50, dá início à fabricação em série na indústria cerâmica, como uma linha contínua de fabricação não artesanal que vai desde a matéria-prima até o produto acabado. Processo de fabricação. O revestimento cerâmico é um produto constituído de um biscoito poroso, coberto em uma face com vidrato que lhe dá o acabamento final. A outra face é a superfície de aderência, destinada ao assentamento, chamado de tadós. As principais matérias-primas que entram na composição do biscoito são calcário, caule, argila, filito, talco, feldspato e quartzo. Por suas propriedades, os materiais fornecem a plasticidade, a coesão e a resistência necessária ao produto final.